Queridos irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Hoje nós iremos expor do verso 1 ao verso 20, são 20 versos. Eu peço aí a paciência de vocês, eu precisarei ler os 20 versos de Eclesiastes capítulo 10. Essa já é a 19ª mensagem no livro de Eclesiastes, que estamos expondo sequencialmente. Estaremos chegando já ao final desse livro, já em breve, os próximos domingos aí, quando eu retornarei. Hoje nós estamos no capítulo 10, do verso 1 ao verso 20. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 10. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estudo para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova nela cairá, e quem rompe um muro mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujo príncipe se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Essa é a palavra do Senhor. Certamente um daqueles textos que a gente não escolheria por conta da sua dificuldade de entendimento para expor, mas a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor, e nós estamos diante dela para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Você pode fazer essa oração? Senhor, fala comigo nessa noite, comunica a mim a verdade do Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor que foi lida. Ela é palavra do Senhor para nós. Rogamos que pela instrumentalidade do Teu Espírito, o Senhor comunique a nós a verdade que o Senhor já revelou nesse texto. Ilumina as nossas mentes para compreender a palavra do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu falar do prêmio Darwin? Talvez sim, talvez não. O prêmio Darwin, naturalmente, ele foi desenvolvido a partir daquele pesquisador, daquele filósofo evolucionista, o Charles Darwin. Mas o prêmio Darwin
são prêmios atribuídos de forma simbólica àquelas pessoas que, cometendo alguns absurdos, é claro, eles morreram por causa da sua própria estultice, ou se não morreram, causaram a sua própria esterilidade. É estranho, eu procurei essa semana ler um pouco sobre isso, eu não sabia desse prêmio. Existe o prêmio Darwin, é um prêmio que algumas pessoas recebem porque morreram de forma absurda, de forma absurda e tola. Morreram porque foram tolos. Eu li de um caso de um homem que, na década aí de 1874, nos Estados Unidos, ele estava se maquiando e se organizando para ir numa festa universitária, daquelas festas dos Estados Unidos que a gente vê nos filmes, e ele estava se fantasiando de vampiro, até que ele resolveu, na sua fantasia, ter uma estaca. Ele foi colocar a estaca na própria fantasia e colocou a estaca no seu próprio peito e morreu com essa estaca. Um absurdo, um louco. Eu li também a história verídica de um sujeito chamado Allen, eu não sei quem é, ele chama Allen, 43 anos, que um dia estava na casa do seu amigo, também nos Estados Unidos, e ele viu um líquido vermelho avermelhado num pote, e ele resolveu então beber desse líquido, achando que era um licor muito bom. Ele bebeu, só que era gasolina. Tempo depois ele cuspiu aquela gasolina, a gasolina naturalmente ficou impregnada na sua roupa, e depois, para relaxar, ele acendeu um cigarro. Você já pode entender o que aconteceu com ele. O prêmio Darwin é um prêmio que foi colocado, estabelecido, para homenagear de forma simbólica essas pessoas que morreram de forma trágica e morreram de forma tola, absurda. Pois é, a tolice mata. A tolice mata. E é isso que o Salomão vai falar. A tolice mata de diversas formas. A tolice mata pessoas. A tolice mata países. A tolice mata o seu coração. A tolice mata a sua família. Tolice mata. Meus queridos irmãos, agora o velho Salomão, nesses versículos, vai nos tomar pela mão novamente. E o velho Salomão, já concluindo o seu livro, ele vai nos ajudar a pensar um pouquinho e ver com mais clareza os péssimos efeitos que algumas escolhas tolas que nós fazemos prejudicam a nossa vida. Ele vai lembrar agora que muito da sua vida, muito dos pontos negativos da sua vida, são vividos por causa de escolhas tolas que vocês fizeram, que nós fazemos. Salomão quer pegar você pela mão e fazer você agora enxergar, analisar esse aspecto da sua vida. Muito daquilo que nós colhemos porque escolhemos mal. Escolhemos ou sofremos porque nós escolhemos de forma tola a forma que nós vivemos. Deixa eu te falar um negócio. Eu não vou conseguir seguir à risca a ordem original na exposição desses versos, até porque são 20 versos e eu não tenho tempo nesses próximos minutos para ficar aqui expondo verso por verso. Mas eu queria fazer um acordo com você. Eu vou pegar as principais ideias desse texto e vou expor para você nessa noite. Tolice mata. E Salomão vai ensinar isso para nós nessa noite. E a partir dessa temática, a partir desse raciocínio de Salomão, eu queria trazer para você nessa noite duas verdades a respeito da tolice. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a tolice, ela é destrutiva, mesmo em pequenas doses. A tolice, ela é destrutiva, mesmo em pequenas doses. Você pode destruir a sua vida, mesmo com doses mínimas de tolice. É isso que o Salomão vai falar para nós. E ele já vai falar para nós de entrada, no verso 1, no verso 2. Por favor, volte a sua Bíblia e perceba o que Salomão
vai iniciar o seu texto falando. Ele diz no verso 1, no verso 2: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Perceba o verso 2, ele diz: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estuto para o da esquerda. Salomão está dizendo algo muito claro para nós. O Salomão está dizendo que tolice leva a gente para o lado esquerdo, quando na verdade deveríamos trilhar o lado direito. E nem precisa de muita tolice não, tá? Pouca tolice já basta para nos desviar do caminho que deveríamos estar percorrendo. Perceba o que Salomão quer mostrar aqui com essa ideia. Ele quer mostrar que pequenas doses de tolice, pequenas doses de besteiras na vida, já tem um efeito destruidor. Por isso que o Salomão, de forma muito clara e didática, ele vai dar um exemplo da mosca no perfume. Por que o Salomão, ele vai falar de uma mísera mosca caindo no perfume, no unguento do perfumador? Porque o Salomão quer mostrar, quer exemplificar, quer ensinar esse princípio. Qual o princípio, pastor? O princípio de que pouquinha coisa basta para você se lascar todo na vida. É isso que o Salomão está tentando ensinar para nós. É isso que o Salomão está tentando ensinar para os seus leitores originais. Ele diz assim: olha só, turma, uma mosca morta no unguento do perfumador faz o perfume todo exalar mau cheiro. Todo o trabalho do perfumador, toda a sua pesquisa de juntar aquele material para dar o odor certo, todo aquele trabalho, o cheiro certo, né? Todo aquele trabalho do perfumador pode vir por água abaixo por causa de uma mísera mosca que caiu dentro do perfume, estragou todo o perfume. Agora o perfume, por causa dessa única mosca, exala mau cheiro. Deixa eu te contar uma história. Esse que vos fala quase não está aqui hoje para pregar. Não por causa de algo que eu fiz hoje, mas de um tempo atrás. Nós moramos em 2014 com uma senhora lá em Cape Town. Ela se chamava Magda. Dividimos uma casa com ela, um flat, quando nós moramos lá, Josi e eu. E lá, ela tinha um costume, que é muito costume deles. Eles gostam de comer muito pão torrado com chá. E aí ela tinha ela tinha uma tostadeira em casa. Nós temos essas tostadeiras aqui no Brasil. Aquela que você põe o pão lá, aquele pão de forma, aí tosta, aí logo então tem aquele pac, e o pão sobe. E um dia eu estava fazendo um pão tostado para comer lá, com margarina, que coisa maravilhosa. Um pão quente com margarina derretendo é uma maravilha, faça isso. Então, eu coloquei o pão e a máquina destravou, fez tac. Então está pronto. Mas só que o pão não subiu. Ele ficou preso dentro da tostadeira lá. E eu então, desavisado, peguei um garfo de metal e fui tentar desencaixar o pão. Agora você imagina, eu ia morrer com um garfo na mão. E ela falou assim: Juliano, don't do it, stop, man. Eu fiquei sem saber o que ela estava querendo dizer. Pare com isso, você vai morrer. Eu ia morrer querendo comer um pão tostado. Salomão está dizendo: por coisas pequenas e tolas, você pode comprometer a sua vida. Quantas vezes nós comprometemos a nossa vida com apenas um pequeno ato de tolice? Quantos casos vocês já ouviram de pessoas bem-sucedidas, crentes, com uma família muito bem estruturada e um único e mísero ato de tolice, ele colocou tudo a perder?
Sabe? A Bíblia fala que todo cristão, ele exala o bom perfume de Cristo. Mas quantas vezes esse bom perfume, ele é estragado por um único ato de tolice que nós fazemos, que nós cometemos. Gastamos uma vida aprendendo, crescendo, mas às vezes basta uma palavra dita e tudo vem a desmoronar. Passamos a vida construindo as nossas reputações, o nosso caráter, construindo a nossa família, a nossa ética moral. Gastamos tempo e apenas uma única ação coloca tudo a perder. Quantas pessoas honradas que você conhece tiveram seus nomes manchados por causa de um escorregão? Quantas reputações acadêmicas foram destruídas por causa de apenas um único plágio? Quantos e quantos pastores não destruíram as igrejas locais por conta de ações tolas? Gastaram anos e anos construindo o ministério. E quando estavam estabilizados, uma única ação, colocou todo o seu tempo construindo, desenvolvendo a vida e o ministério a perder. Quantos e quantos você conhece? Quantos e quantos pais estragam anos de economia das famílias, de suas famílias, fazendo decisões tolas com um investimento mal calculado? Gastaram há tempos, anos, a vida poupando, ajuntando, gastando, ou não gastando, mas ajuntando, colocando, poupando, e um mau investimento, um investimento tolo, colocou tudo a perder. Meu querido irmão, deixa eu te falar algo. A tolice complica não somente a sua vida, a vida do tolo, mas a tolice também complica a vida daqueles que estão ao seu redor. O tolo, via de regra, nunca sofre as consequências sozinho. A sua tolice, uma escolha equivocada que nós fazemos, comprometemos pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor. Queria espirrar, mas não consegui. Quem complicou o mundo? Quem complicou o mundo? Adão e Eva estavam lá no paraíso, tinham tudo para viver de forma boa e agradável diante do Senhor. E por conta de uma decisão tola, errada, equivocada, eles não colocaram a perder somente as suas vidas, mas colocaram a perder toda a sua descendência. E hoje você sofre os males do pecado, da condenação, por causa da escolha de nossos representantes, os nossos pais, Adão e Eva. Meus queridos irmãos, as escolhas que nós fazemos, equivocadas, escolhas tolas, não prejudicam tão somente a você, prejudicam os seus. E é isso que Salomão está querendo nos ensinar. A tolice complica a vida de todos. Ou quantos pais, quantas histórias ouvimos de pais que comprometeram a vida dos seus filhos, fazendo financiamentos em nome dos filhos, que depois não conseguiram pagar, e agora o filho sofre a vida toda, por conta de uma tolice, por conta de um erro que um pai cometeu. E ao contrário também é verdadeiro. Quantos filhos colocam seus pais em dificuldades por conta de escolhas
tolas que fazem. É esse princípio que o Salomão quer ensinar aos seus leitores. É esse princípio que o Salomão quer ensinar a você. Escolhas tolas podem prejudicar a vida, não somente a sua vida, mas a vida dos seus. E sabe? Você não precisa de coisas grandes para se encurralar. Salomão está dizendo, apenas uma única mosca coloca todo o unguento a perder. Cuidado. Basta apenas uma escolha tola. Quantas famílias e casamentos não são destruídos por conta de minutos de prazer com um cônjuge que não é o seu? Construíram uma vida, casaram, gastaram tempo e energia criando seus filhos, mas por conta de minutos, uma escolha tola, colocaram toda a vida a perder. Mas esse texto vai adiante, e o Salomão continua falando sobre esse tema para nós. A segunda coisa que Salomão vai deixar claro para nós é que a tolice é algo visível a todos. Tolice é algo visível a todos. Se não perceba o que Salomão vai falar do verso 3 ao verso 7, ele continua falando da tolice. E ele diz assim, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Há uma coisa que sempre acontece. O tolo sempre vai mostrar que é tolo aos demais. A tolice nunca é encoberta. O tolo sempre é tolo. E a sua tolice sempre vai evidenciar que ele é um tolo. O que Salomão está dizendo. Falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que ele é astuto. O tolo sempre vai mostrar que ele é um astuto e um tolo. O tolo é facilmente identificável. Principalmente, diz Salomão, quando essa pessoa tola, ela é elevada a um cargo de liderança. Coloque as pessoas erradas na liderança de um país e você vai ver o que vai acontecer. Coloque pessoas tolas na liderança da igreja e você vai saber o que vai acontecer. Quer ver uma pessoa tola? Coloque ela num cargo de liderança e você verás quem é essa pessoa. É isso que o Salomão está dizendo. E há um ponto importante nós considerarmos nesse texto, que é talvez de interpretação difícil, mas é algo que traz todo o princípio a nós. Verso 7. Salomão diz assim, é um pouco intrigante esse verso aqui. Salomão diz assim, vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Ora, o que o Salomão está querendo dizer com isso? O que o Salomão está dizendo quando ele diz, eu vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra? É difícil para nós, leitores ocidentais, olhar para isso e falar assim, eu não entendo, e eu também no primeiro momento não entendi. Mas o Salomão, ele não está falando aqui que somente ricos podem andar a cavalo.
Coloca isso para o tempo de Salomão. Salomão não é um elitista. Mas aqui é um jeito de dizer que tolos de coração recebem a liderança do país, da casa, da igreja. E todas as vezes que um tolo sobe a um cargo de liderança, ele faz tudo ao contrário. O caminho que deveria ser pela direita, ele vai pela esquerda. É isso que o Salomão está querendo dizer aqui. Ele está querendo mostrar que ele viu no seu tempo as ordens inversas dos fatos. O que deveria acontecer no seu tempo era que aqueles que estavam no cargo de liderança e de importância deveriam estar andando a cavalo. É uma forma ilustrativa de dizer, mas ele diz assim: porque os tolos estão ocupando cargos de importância, eu vi tudo o contrário. Naturalmente é uma forma ilustrativa, mas ele não para por aí. Ele continua querendo ensinar o princípio. E ele dá uma outra ilustração. Ele diz, verso de número 15 e 16: o trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é uma criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Salomão está dizendo, e eu gosto de entender esses textos, e você precisa ler esse texto a partir de uma pessoa que vivia em terras orientais há mais de 2000 anos atrás. Se Salomão estivesse nos nossos dias, ele estaria falando de helicóptero, aviões, carros de luxo, mas ele está falando como um homem do seu tempo. É por isso que ele vai usar figuras como cavalos, reis, servos, porque é algo muito natural do seu tempo. Você precisa ler o autor dentro do seu tempo. E o Salomão está dizendo, a terra cujo rei é uma criança, e ele não está usando aqui criança como um termo literal, um rei criança mesmo, na tenra idade. Não, ele não está dizendo isso. Ele está querendo dizer assim, olha, a terra que tem um rei que é criança, ou seja, um rei imaturo, cujos príncipes só quer farra, essa terra está em apuros. Perceba a sacada de Salomão aqui. Perceba o que ele quer ilustrar, o princípio por trás das ilustrações. Perceba o princípio por trás das palavras. Salomão quer mostrar, ensinar um princípio. Ele diz que todos os tolos estão acostumados a fazer festa de manhã. Não, ele não é contra a festa, e você já sabe disso, porque você viu em capítulos anteriores Salomão fazendo grandes banquetes. Mas ele está olhando para o seu tempo. Ele está olhando para aquilo que era muito cotidiano a ele. E ele está dizendo assim, você quer ver um rei tolo? Perceba, quantos fazem festa de manhã? O Salomão quer ensinar um princípio. Tem horas para todas as coisas. Tem horas para festas, mas tem hora para trabalhar. E a marca de uma pessoa tola é não saber a hora em que se deve brincar e a hora que deve levar a vida a sério. E ele está dizendo, sabe quem é o tolo? O tolo evidencia sua tolice fazendo festas pela manhã. De manhã, segundo Salomão, deveria ser a hora do trabalho, mas eles estão festando. E quando eles fazem isso, eles estão demonstrando a sua tolice. Existem tempos para todas as coisas. Deixa eu te falar a você, minha irmã,
Fuja de meninos. Queria dizer rapazes, mas meninos. Que são eternos meninos. Não case com ele não, pelo amor de Deus. Solta ele. Solta esse rapaz, vai te dar problema. Vai te dar problema. Porque não sabem discernir a hora de pararem de brincar. São eternos meninos. Eles nunca amadurecem, eles nunca crescem, porque eles querem, como Salomão diz, festar em dias de manhã. E o Salomão falando, não, pela manhã não se brinca, pela manhã não se festa, pela manhã se trabalha. Tolos, meninos, eles vão preferir o PlayStation de última geração do que comprar a fralda da sua filha. Não case com ele. Meu irmão, minha irmã, para de usar a rede social para expressar a sua tolice. A tolice, ela é evidenciada. O tolo, ele não consegue guardar para si a sua tolice. Ele tem que publicar a sua tolice. Cuidado. Cuidado com as postagens que você faz. Porque determinadas postagens evidenciam um coração tolo, imaturo. Salomão continua, caminhando já para o seu raciocínio final. E uma das coisas que o Salomão vai dizer é: você quer conhecer um tolo? Perceba aquilo que ele diz. Salomão está dizendo: o tolo, ele evidencia a sua tolice através do que fala. Ele está dizendo isso. Verso 12 a 14, por favor. Ele diz: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estudo multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? Salomão está dizendo assim: você quer conhecer o tolo? Ouça ele. O tolo sempre vai expressar a sua tolice naquilo que fala. E o Salomão, ele vai fechar esse raciocínio, essa lógica dele. No verso de número 20, eu acho impressionante isso. Ele diz: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Não fique falando do rei, nem dentro do seu quarto. Sabe aquele negócio assim: eu vou falar só com você, mas morre entre nós? Mentira, não vai ficar. Não vai ficar entre vocês. Sempre vai haver um passarinho verde dentro do seu quarto que vai ouvir as suas palavras, as suas críticas, e vai levar para aquele que você criticou. É isso que o Salomão está dizendo. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Pare de fofocar. Larga de ser fofoqueiro. Para de ser maledicente. Só fica entre nós, isso aqui é uma crítica construtiva. Não é. E, invariavelmente, a sua crítica, a sua fala, a sua maledicência vai chegar no ouvido daquele que você falou mal. O tolo, ele expressa toda a sua tolice na forma como fala. Fala na hora errada, fala coisa errada,
e fala quem não poderia falar. Tolo. Tolo. Somente expressando a sua tolice. Salomão termina. E nós fazemos isso com ele. Sabe como Salomão termina? O Salomão termina mostrando para nós da onde vem a tolice. Qual é a origem da tolice? E o Salomão diz de forma muito clara, evidente a todos nós. A tolice é um problema do coração. A origem de todos os comportamentos tolos se dá no coração. O seu coração é a fonte de todos os comportamentos tolos que você tem. Senão ele está dizendo no verso 2, por favor, ele diz, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o lado esquerdo. Da onde? Da onde procede os nossos comportamentos tolos? Da onde procede as nossas palavras tolas? Salomão está dizendo do coração. O que você fala é tão somente a expressão daquilo que está governando o seu coração. Aquilo que você faz, as tolices que você faz, que nós fazemos, é apenas uma manifestação daquilo que governa o nosso coração. Meu querido irmão, o que esse negócio tem a ver com você? Qual que é a aplicação disso para as nossas vidas de ordem prática? Meus queridos irmãos, esse texto é para você. As palavras de Salomão são palavras que devem perturbar o nosso coração. Deixa eu falar com você. Se você está comprometendo a sua vida, se você está comprometendo a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor por uma decisão tola, você precisa se arrepender. Você precisa confessar esse pecado e você precisa mudar a decisão. Não permita que um ato, um instante de tolice, coloque a perder tudo aquilo que você construiu ao longo de anos. Não permita que um ato de tolice, uma escolha impensada, prejudique a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos. Não permita que um ato de tolice envergonhe o nome do evangelho que você professa. Não permita que um ato de tolice venha prejudicar, manchar o nome da igreja que você pertence. Basta apenas um ato. Salomão não fala assim, olha, vocês precisam de vários atos de tolice para se prejudicarem. Ele fala apenas um. Apenas uma mosca é necessária para que todo o perfume seja prejudicado. Ele não está dizendo um vário enxame de mosca. Não, ele está dizendo uma. Sabe, gente, eu estou certo que muitas das nossas escolhas tolas são manifestações de um coração governado por desejos egoístas. Eu vou repetir isso. Eu estou certo de que muitas decisões tolas, escolhas tolas, são manifestações de um coração egoísta. Eu quero trocar o meu carro. Eu quero
o meu. Aí o cara vai lá, financia um carro sem poder, 100% de financiamento, não dá nada de entrada, financia há 60 meses em parcelas que ele não consegue pagar. Ele não consegue, ele diz assim, não, mas se eu dar uma apertada aqui e tal, cara, você vai prejudicar a sua esposa. Você vai prejudicar o ambiente da sua casa. Você vai prejudicar o andamento dos seus filhos. Você tem que pagar a escola deles. Não, mas é porque eu quero trocar o meu carro. Eu quero trocar a mobília da minha casa. Você é um egoísta. É isso que você é. Porque as suas escolhas são decididas com base nos seus desejos, naquilo que governa o seu coração. E às vezes aquilo que governa no seu coração é egoísmo. Nós não precisamos de coaches para nos dar instruções. Nós precisamos de arrependimento de pecado. Porque egoísmo é pecado. É isso que nós precisamos. Nós precisamos tratar o pecado como pecado. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E parar de querer ficar dando subterfúgios para o pecado. Precisamos, irmãos, acordar. Jesus está voltando e nós estamos brincando com o pecado. Achamos que nós poderemos entrar nos reinos dos céus com o pecado de estimação. Arrependa do seu pecado. Sabe, muitas das nossas escolhas tolas são manifestações de um coração em busca de identidade. Você acha que só pode ser alguém se você tiver coisas, se você conquistar o mundo. Pelo amor de Deus, o porquê que não é digno ter uma vida simples? Qual a dificuldade disso? E talvez nós queremos ser amados por todos, queremos ser importantes, queremos passar uma impressão de que temos sucesso, e escolhemos de forma equivocada, tola, motivado por um coração desejoso de aprovação de outras pessoas. Comprometemos a nossa família porque nós queremos ser alguém e escolhemos errado para ser alguém. E colhemos a consequência dessas escolhas ao longo da vida. Meu irmão, Salomão está dizendo, essas escolhas equivocadas, elas procedem do coração, e via de regra de um coração governado por pecado. Se você está prestes a fazer loucuras, escolhas que vão prejudicar a sua vida, a vida da sua família, não faça isso. Não faça isso. Isso é tolice. Você precisa de um redentor. Você precisa de um redentor. Você precisa de um redentor que vai mostrar para você que você não precisa de mais coisas para ser importante, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por você. Você precisa de um redentor que vai preencher todas as faces do seu coração. Você precisa de um redentor que vai mostrar a você que o egoísmo, que o pensar em si não é o caminho, porque ele mostrou para todos nós que ele não foi um egoísta. Ele abriu mão da sua glória, se encarnou, viveu entre nós para nos dar a redenção. Ele não pensou somente nele, ele não pensou apenas na sua glória, ele não pensou apenas no seu trono, ele pensou em você. Meus irmãos, eu quero terminar fazendo um desabafo. Nós precisamos de Cristo, gente.
tenho percebido nos últimos dias das nossas vidas, do nosso cotidiano. Nós precisamos de Jesus Cristo. As decisões que muitos estão fazendo são decisões que não levam a Jesus Cristo. Sabe, eu tenho presenciado coisas que me levam às lágrimas, entristece profundamente o meu coração, me faz chorar. Eu tenho que me voltar para a palavra de Deus e ver que a pregação não volta vazia. Porque às vezes me dá aquela sensação de que, para que adianta? Você prega, você ensina, você fala, e parece que ninguém entende. Nós precisamos do Redentor. Jesus está voltando. E nós estamos brincando com o pecado. Nós estamos brincando de viver. Meu irmão, eu só posso falar para você que se você não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está presente para você. E pela graça você pode ser salvo. Pela graça você pode se livrar dessa vida de jugo, de escravidão. Pela graça. Arrependa do seu pecado hoje. Talvez seja a última oportunidade que nós estamos aqui. Eu não sei se você vai estar aqui, se eu vou estar aqui na próxima ocasião. Pense nisso. Porque não adianta nós ficarmos domingo após domingo, semana após semana, falando de tudo, mas a essência de tudo que nós falamos é: Jesus Cristo está para resgatar você do pecado e da morte e do inferno. Nós vamos terminar cantando aquela música, que existe um rio, Senhor. Esse rio é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ter acesso a Jesus Cristo. Pela graça. Pela graça. Arrependa do seu pecado. Arrependa do seu pecado hoje. Confesse o seu pecado agora. E volte-se para Jesus Cristo.
quero orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor que nos livre de decisões tolas. E que o nosso coração esteja cativo a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Senhor, nós terminamos a nossa adoração nessa noite. Ó Pai, eu queria orar por esse povo que aqui está. Ó Pai, eu quero orar por aqueles que estão a um fio, a um passo de uma escolha que vai prejudicar a sua vida e a vida dos seus. Senhor, não deixe que isso aconteça. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão vivendo em pecado. Ó Senhor, somente em Ti nós temos a remissão dos nossos pecados. E somente no Senhor nós encontramos esperança para uma vida nova, para uma transformação de existência. Senhor, passe no nosso meio, expurgando todo o pecado entre nós. Faça isso, Senhor, no meio do Teu povo. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Nós nos colocamos nessa noite em Tua presença e pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.